Lição 5: O clamor dos profetas. Nesta semana, continuaremos abordando o tema principal do nosso trimestre, que é Meus Pequeninos Irmãos, servindo aos necessitados. Só que agora a faceta será uma análise do assunto da piedade, da caridade, da justiça social nos livros dos profetas. Quem são os profetas? Tem os profetas maiores, tem os profetas menores. A lição vai trazer um pouco de cada coisa. Então, os profetas, eles repreenderam os israelitas, os príncipes, os reis, por várias coisas. Por idolatria, por insubmissão a Deus. E um dos pontos que estava constante, sempre presente no discurso dos profetas, era a injustiça para com os pobres e desafortunados. Então, vamos ver vamos ver parte do discurso desses profetas à nação de Israel e o que isso tem a ver conosco. Domingo, o recorrente chamado à justiça. Então o autor aqui está contando que Israel se sentia uma sociedade tribal, né? Eles eram apenas 12 tribos. Cadê o seu rei? Ah, o nosso rei é Deus, mas cadê o seu Deus? Tem aqui uma escultura dele? Não, nós não temos imagens. Tem pintura? Também não tem. Tem um sacerdote aqui, ele trabalha no templo, isso nos ensina sobre o plano da salvação. Agora, rei nós não temos. Então eles acabavam se sentindo assim, menosprezados, diferentes, né? Quadrados, antiquados, porque eles tinham aquela forma de tribo, sociedade tribal, mas não tinham um rei. Eles não eram uma monarquia sofisticada. Então eles foram até Samuel e falaram: Samuel, nós queremos um rei. O que foi que Deus respondeu a Samuel? Você vai acompanhar isso em 1 Samuel, capítulo 8, verso 10 a 18. Referiu-se Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhes pediam um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos, os empregará no serviço. Verso 12. E porá uns por capitão de 1000, outros por capitão de 50. 13. Tomará as vossas filhas. 14. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas. 15. As vossas sementeiras. 16. Tomará os vossos servos. 17. Dizimará vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Terrível, né? Então, o que é que viria? O que é que o povo estava pedindo e não percebeu que viria no pacote do rei? O rei criaria tributos, o rei tomaria as filhas das famílias para servir no palácio, o rei criaria uma classe de nobres, e essa classe de nobres que viveria no luxo seria, de certa forma, sustentada pelas demais famílias de Israel. Elas deveriam, então, o rei aumentaria os tributos, e o rei também empregaria outros no exército. Então, a ordem social seria um pouco modificada, e quando o povo achasse, olha, tá muito ruim, e aí Deus falou, tarde demais, vocês que quiseram rei. Lembre que na lição Plano para um Mundo Melhor, nós estudamos que eles saíram do Egito, eram escravos, foram para Israel e ele continuou havendo viúvas, continuou havendo escravidão, continuou havendo pobres. E aí o que Deus fez? Deus estabeleceu um sistema. Esse sistema teria ano jubileu, ano sabático, segundo dízimo, o sábado, todo um sistema para equilibrar a questão social e econômica, a questão dos menos desafortunados. Agora o povo estava desequilibrando a equação. Estavam pedindo algo que não era plano de Deus. Deus falou, olha, vocês querem, tudo bem. Temos buscado ser como todas as nações em aspectos prejudiciais a nós e a outros? Aqui a lição agora trouxe para a nossa época. Professor, sempre é importante você fazer o paralelo com os dias de hoje. Nada adianta a gente contar a história e a lição moral ficar lá só para a época de Israel. A pessoa pensa, eu não sou de Israel, eu estou vivendo há 2000 anos depois, 3000 anos. O que eu tenho a ver com isso? Isso era naquela época. Aí que você se engana. Não é só para aquela época. Existe sim paralelos com os dias de hoje e você saberá qual o melhor paralelo você fazer com a sua classe. Lá em Efésios 4,17 diz assim, isto, portanto, no Senhor vos digo, não andeis como também andam os gentios.
na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Não andeis como os gentios, não quereis imitar as outras nações. Será que nós, como igreja ou como família, estamos imitando o que os gentios estão fazendo? Será que nós estamos cobiçando as coisas más como eles cobiçaram? Vamos dar um exemplo, vamos contextualizar. É assim que você precisa fazer para contextualizar. Existe um movimento hoje chamado Mega Church, as mega igrejas. E talvez nós adventistas que não temos a tradição de igrejas grandes, olhemos, puxa, 100 mil pessoas nesse estádio, né? Olha só essa igreja com capacidade para 10 mil membros, 15 mil, 20 mil. Nos Estados Unidos, essas mega church, elas são um grande movimento. E aí nós pensamos, puxa, nós também não poderíamos ter a nossa mega igreja? Será que seria salutar? Ou será que seria copiar os gentios? Será que o pastor dessa mega igreja ele conseguiria atender às necessidades de todas as pessoas do rebanho? Será que haveria essa pessoalidade entre as pessoas numa igreja muito grande? Será que é plano de Deus que nós copiemos essa ideia? Estou dando um exemplo, você pode ter vários, então sempre aplicando para as coisas de hoje. Então aqui, segunda-feira, nós vamos ter Amós, terça, Miqueias, quarta, Ezequiel, quinta, Isaías. Ó, eu estou fazendo o link, eu estou fazendo a ligação aqui com a parte de domingo, eu não estou passando abruptamente. Parte de domingo, o povo quis ser como as outras nações, pediu um rei, Deus falou, ó, quando ficar ruim, quando o caldo engrossar, vocês vão clamar por mim, mas eu não vou atender. Clamar por quê? Porque eles serão oprimidos e explorados. Aí Deus envia Amós para repreender os reis, para repreender os príncipes de Israel. Olha, vocês estão fazendo errado, mas Deus não tirou a monarquia, Deus não voltou ao sistema antigo, mas Deus enviou os seus profetas ali para repreender os pecados que Deus já sabia que poderiam ocorrer, as condições que Deus sabia que poderiam se deteriorar. Então, Amós, Miqueias, Ezequiel, Isaías, por que não Jeremias e tantos outros profetas ali, fizeram um papel de advertir a liderança da nação israelita, que por fim acabou indo para o exílio e o norte acabou sendo completamente destruído pela Síria. Mas vamos ver com calma agora. Amós. Amós, ele era o quê? Amós, ele era um vaqueiro, ele era uma pessoa simples, criador de gado, ou pior, boiadeiro, não, nem criava o gado, mas cuidava do gado, talvez, de alguém que possuía mais posses. E Amós começa o seu discurso falando das situações das outras nações. Ah, os outros, ó, o mundo. Como é que a gente faz na igreja? A gente faz a mesma coisa hoje, né? Olha o mundo aí fora, né? Os bêbados, olha o que estão fazendo, essa pornografia. E aí Amós fez isso e o pessoal, isso, ó, aplaudindo, isso mesmo, esses gentios aí. E aí Amós começa a falar da nação de Judá. Aí nós poderíamos também criticar algum outro ramo do cristianismo. Olha essas igrejas, você está criticando as outras igrejas, né? Ou você critica uma outra divisão aí do adventismo, como a Igreja da Reforma, e está criticando e o pessoal é que isso mesmo, aquele pessoal lá não tem vergonha, né? E aí, finalmente, o que Amós faz? Ele se volta para o seu próprio público. Vocês aqui estão com problemas semelhantes. Vocês estão falando mal dos outros, mas vocês também possuem problemas. E aí na pergunta 2, existem alguns textos, não posso ler todos. Amós, ele adverte o povo de alguns pecados. E será que ele advertiu o povo o quê? Sobre orgias e bebedices? Ou ele advertiu sobre violência, opressão aos pobres e suborno? Vamos ver aqui. Amós 4, verso 1. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estai no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagai os necessitados e dizeis a vossos maridos, dai cá e bebamos. Então, ele era boiadeiro, ele utiliza uma figura do seu contexto de vacas que estão ali comendo aquele capim, mas não estão produzindo nada para o seu senhor. Hoje nós utilizamos uma figura parecida, não de vaca, mas nós chamamos aquelas pessoas que estão no poder público, que estão ali em cargos de responsabilidade, mas que não estão fazendo nada em prol da sociedade. Eles estão apenas usufruindo dos recursos públicos. É comum usar o termo para bezerros ou bezerrões que estão mamando nas tetas do governo. Tá vendo que figura até atual que Amós utilizou? Ele falou assim, seu bando de bezerrões. Vocês estão aí, olha, só comendo, só bebendo, só mamando, e o pobre, e o necessitado?
Vejamos agora outro texto. Amós capítulo 5, verso 10. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceridade. Olha, você está menosprezando o justo, você está atacando aquele a quem Deus tem carinho e apreciação. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedra lavrada que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Ou seja, você acha que você vai levar vantagem tomando dinheiro dos desafortunados, tomando dinheiro dos que têm menos capacidade de uma maneira espertalhona? Não. Deus vai dar a paga para você ainda nesta vida. O dinheiro roubado, ele não traz paz. O dinheiro roubado não é tão valioso, não dura tanto quanto o dinheiro do justo trabalho. Então não compensa nem para a próxima vida, nem para essa vida você praticar a injustiça e aceitar o suborno. Olha agora a pergunta de rodapé. Há momentos em que precisamos estar preparados para falar severamente a fim de corrigir o erro. Como podemos discernir quando essa linguagem é apropriada? Muitas vezes nós pensamos ali que os profetas, e talvez os profetas realmente fizeram belos discursos em voz alta, e nós queremos fazer o mesmo. E às vezes, como não vemos os profetas, nós tomamos como exemplo ali os parlamentares lá no Congresso fazendo fortes discursos, né, sendo possuídos por uma paixão, gesticulando, falando alto. Será que é assim que devemos repreender os pecados? Quero dizer uma coisa: irai-vos, mas não pequeis. Já estudamos sobre isso. Você pode falar algo direto, algo pesado no conteúdo, mas as suas palavras e os seus gestos não podem ser tomados de paixão. O conteúdo é severo, a fala não, a fala tem que ser mansa, porque Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, mas Ele estava na voz mansa e suave. A voz é direta e firme, porém a fala não deve se deixar possuir pela paixão. Então, em quais momentos nós vamos utilizar essa linguagem severa, essa repreensão severa? Depois de sermos misericordiosos. Às vezes seu filho pega uma coisa na geladeira, o que você vai falar? Filho, olha, nunca combinei com você, mas não quero que você pegue isso na geladeira, isso é para amanhã. E aí ele vai lá, pega de novo e deixa cair. Ele fala, filho, eu já não combinei para você não pegar as coisas na geladeira? Vai ficar de castigo. E ele insiste, fica de castigo de novo. Agora, existe um limite. Você tem que ser paciente, você tem que ser misericordioso, mas não está funcionando, você vai graduando as penas. Da mesma maneira na igreja, ou quando você é um líder jovem, quando você é um pastor, você tem que ser misericordioso, avisar, mas tem um momento em que você precisa se impor. Lembrando, o conteúdo é severo, a fala e as maneiras não. A fala e as maneiras devem ser cristãs. Terça-feira, Miqueias. E aqui tem um verso famoso de Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que significa isso? Muitas pessoas falam, olha, que não está falando nada de sábado, que não está falando de mandamentos, aqui só fala, olha, você tem que ser justo, né? Algumas pessoas pensam que isso aqui é justiça social, né? Isso aqui é quase um socialismo, né? Está se empenhando aqui, né, em políticas públicas de igualdade social. Ames a misericordiosa é você ser flexível, perdoar, e ande humildemente com o teu Deus, é você crer em Deus. E algumas pessoas baixam totalmente os padrões e falam, olha, esse Deus não está pedindo nada, Deus não está pedindo dízimo, Deus não está pedindo aqui nada de alimentação, Deus está pedindo aqui para você, Deus não pede nada, você só tem que reconhecer a Deus. Será que isso é verdade? Qual é o verdadeiro contexto? A lição vai falar aqui um pouquinho. Agora, o que é justiça? Está lá em Deuteronômio capítulo 6. Vamos ver? Deuteronômio capítulo 6, verso 24 e 25. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir
todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então o que é justiça? Justiça é o cumprimento da lei. Pecado é a transgressão da lei. Justiça é o oposto de pecado. Justiça é o cumprimento da lei. Então, ao você fazer a sua leitura, tenha isso em mente. Justiça é cumprimento da lei. Pecado é transgressão da lei. Então, quer dizer então que justiça aqui não quer dizer que é amar os pobres, justiça social. Claro que é, engloba, porque isso também é cumprimento da lei. Mas não é só isso. Justiça é cumprir todos os mandamentos, estatutos e preceitos de Deus. Então, Deus está pedindo para você cumprir toda a lei. Deus está pedindo, então, para você ser misericordioso com os outros, porque você também já transgrediu a lei. E se você espera a misericórdia e o perdão de Deus, você tem que manifestar a misericórdia e o perdão para com os outros. Está entendendo? Agora, andes humildemente com o teu Deus. O que é? Você precisa entender que Deus sabe mais que você. Eu gosto de Provérbios, capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Se você reconhecer Deus em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas, por mais tortas que elas estejam. O que é confiar a Deus todos os teus caminhos? Ora, Deus pediu para você parar um dia, o dia de sábado. E aí você, tudo bem, Deus pediu. Deus pediu para você não tomar bebidas alcoólicas. Por quê? Porque Ele sabe mais. Confia em Deus. Deus pediu para você ter um regime alimentar diferenciado. Nisso também entra. Você tem que ser humilde e confiar que Deus sabe mais. Deus pediu para nós morarmos no campo. Mas no campo é perigoso. Mas não foi perigoso para Abraão, não. Quem morou na cidade foi Ló. E Ló que foi levado como cativo. Não Abraão, mas Abraão se sentiu desconforto também, mas Deus o protegeu. Deus sabe mais. O andar humildemente é o seguinte. O que Deus falou? O que é que está escrito? O que está ali nos testemunhos para a igreja? Quais são as orientações do Espírito de profecia? Quais são as orientações de Paulo? Isso é andar humildemente com o Senhor teu Deus. Então Ele quer que você pratique todos os mandamentos, que você perdoe aqueles que falham nos mandamentos para com você. Podem ser advertidos, exortados, mas seja misericordiosos com eles. E depois, seja humilde em reconhecer que Deus sabe mais que você. Quais as ações do povo, então, que o profeta condenou ali na pergunta 4? As mesmas que já foram ali relatadas por Amós, as mesmas que serão relatadas aqui por Ezequiel, por Isaías. Opressão ao pobre, à viúva, ao órfão, ao desafortunado, suborno, roubo, assassinato, todas estas coisas. Então vem a fórmula: pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente para com o teu Deus. Quarta-feira, Ezequiel. Temos que lembrar que Ezequiel ele era do período de Daniel. Eles eram do período do exílio. Ele estava exilado também ali na Babilônia, naquelas cidades que pertenceram à Pérsia. E o que é que Ezequiel fala sobre Sodoma e Gomorra? Quando nós falamos em Sodoma e Gomorra, nós pensamos que o problema ali foi só sexual. Mas veja que verso interessante. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Qual o problema? Tempo demais, tempo de sobra, dinheiro demais. Não precisava ocupar o tempo trabalhando, aí começava a ocupar o tempo com coisas más, com pensamentos más. Olhava então a esposa da vizinha e aí começou a degeneração sexual. Então gastavam ali o seu dinheiro para o próprio prazer, para o próprio consumo. E esse dinheiro que eles tinham, eles moravam ali nas campinas, naquele lugar todo verde. Imagina Abraão lá nas montanhas, tinha que trabalhar 2 dias. E Ló trabalhava um dia só, se fosse equiparar, porque tinha capim mais perto da tenda, era mais fácil cuidar dos rebanhos na planície e Abraão lá na montanha. Mas então, o que o povo fez com essas bênçãos de Deus? Eles utilizaram para o mal e se degeneraram em outras coisas. Porém, tinham recursos e não ampararam o pobre e o necessitado. Então Ezequiel ele também faz uma dura repreensão aos líderes de Israel, aos pastores de Israel. Está lá em Ezequiel capítulo 34, verso 2 em diante. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Ora, eles tomavam conta de si mesmos, das suas posses, dos seus interesses e não apacentavam as ovelhas. Olha o verso 3. Comeis da gordura, vestivos da lã e degolais o cevado. O cevado é o gordinho, é o que está cheinho. Mas não apacentais as ovelhas.
Ou seja, eles estavam se alimentando da gordura do rebanho. Eles, que eram para ser pastores, estavam se alimentando da lã das ovelhas, mas não cuidavam das ovelhas. Eles só retiravam, eles só exploravam. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrantada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor. Verso 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes. Os líderes de Israel falharam. O que foi que Jesus disse? Os evangelhos dizem que ele olhou para o povo e eram como ovelhas que não têm pastor. Os líderes falharam. É verdade que houve ali por parte de Esdras e Neemias após o exílio uma reforma, mas logo o estado de coisas estava como antes. Nós podemos fazer um link interessante com João capítulo 10, onde Jesus ele se apresenta como bom pastor. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas dão ouvidos. E ele estava justamente falando isso na presença dos fariseus. Ele compara os fariseus com um ladrão que vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. As ovelhas reconhecem a minha voz, mas as ovelhas não reconheceram a voz daqueles falsos líderes, que eles não entravam pela porta no aprisco, mas eles pulavam pelo muro, eles vinham por outra parte. Dá para fazer um link muito interessante se você quiser explorar João capítulo 10. Agora, que lição nós tiramos para nós hoje? Você está sendo um bom pastor para suas ovelhas? Ah, mas eu não sou pastor da igreja, eu não tenho ovelhas. Mas tem sim. A sua esposa é sua ovelha, seus filhos são suas ovelhas. Seus filhos sabem as histórias da Bíblia? Ou quando fala assim, quem foi que foi alimentado pelos corvos? Aí seu filho já tem, há 10 anos, ele não sabe que foi Elias. Quem foi que governador do Egito? Ele não sabe que foi José. Está entendendo? Seu filho tem que conhecer essas histórias. Você deve ser o pastor da sua família, você tem que orar com a sua família. Ah, você é professor de classe, você é pastor das suas ovelhas. Você é ancião, você é o pastor da sua igreja na ausência do pastor. Quando o pastor não está, você é o pastor, você tem que cuidar do rebanho. A diferença é que o pastor ele é pago com os dízimos e ofertas e você não, mas vocês são responsáveis. Você está visitando, os casais estão sendo atendidos, aqueles que têm necessidade aí pela ADRA, eles estão sendo atendidos, as pessoas estão sendo ouvidas. É importante. Pastor, você que vive aqui do dízimo e das ofertas, você está cuidando da desgarrada, você está buscando a que se extraviou, a aleijada está sendo curada. Você, professor, você está procurando estudar a lição para trazer um melhor alimento para suas ovelhas. Você, ancião, está procurando estudar a Bíblia para trazer um sermão bíblico ali, nutritivo, um que não seja só o leite, né? Ou está indo tudo pro oba-oba. Você está trazendo um arroz com feijão, alimento sólido, ou está sendo só uma brincadeira? As ovelhas estão na sua responsabilidade. Pastor, você está visitando, você está atendendo aquelas igrejas mais fracas, aquele irmãozinho, aquele mais simples, aquele carente das nossas misericórdias, aquele que às vezes fala besteira, ele está aqui nas suas orações, pastor. Por que não? Isso também pode ser projetado para os presidentes departamentais, aqueles que ocupam cargos na hierarquia da igreja. Será que os nossos interesses têm sido por posições, por cargo? Ou será que estamos também imbuídos ali no cuidado com as ovelhas? Isso aqui fica para reflexão pessoal de cada um. Aqui em Ezequiel diz que a causa dos órfãos e das viúvas não chegava até os líderes. Então, pastores, presidentes departamentais, a causa das viúvas, aquele irmão pobrezinho, aquela pessoa desgarrada ali, essas causas elas chegam ou elas ficam na secretária? Entendeu? Temos que tomar cuidado para que nós, professores, pais de família, ancião, pastores, presidentes de campo, departamentais, não incorramos no mesmo desagrado divino. De termos ali uma estrutura, um bom escritório, um bom carro, e nós acabamos nos esquecendo do propósito do Evangelho. Nós ficamos ali agraciados com o cargo e aquele tempo vago, aquela falta de esforço, né, acaba se tornando um malefício para nós, como foi para os habitantes de Sodoma. Esse é um grande cuidado, o cuidado com o ócio. Davi pecou quando estava no ócio, lá dentro do seu escritório, lá no palácio. Foi aí que Davi adulterou. Quinta-feira, leia Isaías. Aqui eu vou dedicar só o capítulo 1. O que Isaías fala para os israelitas, para os nobres e para os príncipes? Isaías, capítulo 1, verso 15.
Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, está cheio de pecado. Então, quando vocês vão na igreja cantar, eu não ouço, eu escondo a face. Quem foi que pediu de vocês ajuntamento solene, guarda de sábado, ofertas, a convocação das congregações, programação especial? Será que isso aqui não pode estar se referindo a nós? Ele coloca aqui, 17, aprendei a fazer o bem, atentai à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus, ele quer mais esse tipo de trabalho aqui na igreja do que programa especial. Isaías, então, ele faz críticas severas ao tipo de sociedade que o povo de Deus havia formado, advertências do juízo impenitente e 3, ofertas de esperança caso o povo se voltasse a Deus. Qual que é a oferta de esperança? Está no verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus quer coisa boa para você. Deus quer que você tenha boas coisas. Não estou falando mansões, mas Ele quer que você tenha uma casa boa. Ele quer que você tenha um carro bom. Ele quer que você coma bem. Se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Mas eu estou propondo aqui um caminho onde o cristianismo faça sentido. Onde o cristianismo não seja apenas ir na igreja, cantar uns louvores, pronto e acabou. Não, isso tem que ter sentido para as pessoas que estão nos olhando. Nós devemos ter uma diferença na sociedade, uma diferença no nosso bairro. Nós não podemos ser como o levita e o sacerdote que passaram longe daquela pessoa que estava na beira do caminho. E o samaritano, né? Vamos comparar aqui o samaritano como aquele que não é cristão, como aquele de uma ONG, como aquele aí de um partido político que tem um discurso de igualdade. Aí ele faz algo pelo mais necessitado e nós que estamos na figura do sacerdote, do levita, nós passamos de lado, porque senão vamos perder a programação especial. Eu vou chegar atrasado na igreja. O nosso cristianismo, ele precisa fazer sentido, ele precisa ser como as promessas de Jesus aqui no livro de Isaías. Não vamos confundir isso aqui com teologia da libertação, de que nós devemos usar a igreja agora para pressionar o Estado, para mudar a política, para mudar as leis. O reino de Cristo não é o reino deste mundo, é um reino espiritual. E ele tem que ser, o reino de Cristo tem que estar dentro de nós, e nós devemos mostrar o reino de Cristo às pessoas menos desafortunadas. Eu queria fazer um apelo para você, assim como, olha, Jesus, ele era um libertador, ele trazia paz, conforto e alívio. Pense em algo, pense em um projeto. Não é o projeto da sua igreja, não é o projeto do seu pastor, é o seu projeto. Projeto seu e da sua família. O que você e a sua família vão fazer nesse trimestre para... Eu já estou pensando no meu projeto com a minha esposa, para você poder viver um pouco dessa lição que nós estamos estudando. Não faz sentido nós ficarmos aqui só na teoria, mas que nós possamos viver o reino de Cristo dentro de nós, que as pessoas possam olhar e falar: eu vejo Cristo por meio dessa família, eu vejo Cristo nos olhos dessa pessoa. Ela não veio aqui simplesmente me falar de doutrinas, de sábado, de imortalidade da alma, de comer carne de porco, mas ela veio expressar o amor por meio de atos. Que as pessoas possam ver Cristo em todos os nossos atos, palavras, ações e na nossa vida de um modo geral. Que Deus te abençoe.